Então, vamos dar continuidade aqui no nosso Sefer Yoshua. A verdade, só para a gente recapitular, para a gente já continuar, a gente avisou nas aulas anteriores um pequeno detalhe. Agora a gente vai entrar em alguns capítulos, digamos, um pouco mais técnicos. O que significa isso? Não quer dizer que são capítulos menos importantes ou que, lo além, não são capítulos interessantes. Ao contrário, todos os mapas que a gente tem de Eretz Israel, da divisão das tribos, justamente vão sair desses capítulos agora que a gente vai estudar. Mas são capítulos um pouco mais técnicos, porque eles vão começar a delimitar toda a divisão da terra, quais são todas as cidades que vão marcando as fronteiras, para a gente saber exatamente onde era cada uma das tribos. A verdade é que isso era importantíssimo, já que a gente sabe que tem uma regra, que a terra de Israel ela não podia ser vendida. Mesmo quando alguém vendia uma terra, quando chegava o ano do Yovel, quer dizer, um ciclo a cada 50 anos, eram 49 anos de Shemitah, e o ano 50 era o ano do Yovel, o ano do jubileu, essas terras voltavam para os seus donos originais. Então, era muito importante a gente saber exatamente como era a divisão aqui da terra de Israel. Então, esses próximos capítulos, o capítulo 15, 16, 17, 18, eles vão falar sobre justamente essa divisão da terra. Vamos só lembrar mais um detalhe que a gente falou nas aulas passadas: toda a conquista e divisão da terra de Israel levou 14 anos. Foram 7 anos de guerra e 7 anos de divisão da terra. E eu sempre tinha uma pergunta meio óbvia. Tudo bem, as guerras, eram muitas guerras, a gente falou dos 31 reis da terra de Israel, a verdade é que facilitou muito na nossa história, que eles queriam se juntar para derrubar o povo judeu, eles achavam que se juntando, se eles tivessem um exército maior, eles vão conseguir vencer o povo judeu. Eles nunca conseguiram entender que a mão de Deus estava sempre naquelas batalhas. Eles não conseguiram perceber, desde Jericó, que as muralhas elas caíram, ou uma outra versão, que elas foram engolidas pela terra. Então, eles acharam que eles podem vencer na força. Isso tudo foi parte também do plano de Deus, que deu corda para eles se enforcarem quando eles perderam a batalha na cidade de Ai e tiveram que fazer uma guerra normal, uma guerra com tática. Eles fizeram uma emboscada, mandaram algumas pessoas para frente e depois atacaram com alguns guardas que ficavam na retaguarda. Tudo isso foi para criar na cabeça dos habitantes de Canaã a noção de que acabaram os milagres e agora o povo judeu está lutando guerras normais. Então, se tivermos um grande exército, a gente pode vencer eles, e eles se juntavam, faziam algumas coalizões aqui para poder atacar o povo judeu, achando que é isso que faltava para eles para vencerem a guerra. Isso, na verdade, só facilitou a nossa vida. Quando os nossos inimigos eles se juntam para derrubar a gente, na verdade, eles estão ajudando, facilitando a nossa vida. Então, até agora, o que a gente viu foram os 7 anos da conquista de Eretz Israel, e agora vão ser 7 anos da divisão. E aqui que veio minha dúvida. Falei, peraí, porque 7 anos para dividir a terra de Israel? Divide e acabou. Por que levou tantos anos? E a verdade, tem que entender o seguinte: o sistema da divisão era um sistema de sorteio, era um sistema de agralá, era o goral que era feito. Isso era feito diante do Mishkan, para que o povo entendesse que tudo isso era uma escolha divina, e era feito um sistema duplo, era feito um sistema que era feito um sorteio. Então, tinha uma caixinha chamada Calpi, que era a caixinha usada sempre nos sorteios, inclusive para sortear em Yom Kippur qual que é o bode que ele vai para Azazel, qual é o bode que vai ser usado como corban. Então, era a famosa caixa usada aqui para sorteios dentro do Mishkan, e essa caixa foi usada para fazer os sorteios de cada região para qual tribo que ela ia. Junto com isso, paralelamente, era feito também uma pergunta para o Urim Betumim, para o peitoral do Cohen Gadol, e brilhavam as letras do peitoral, formando a palavra qual tribo para qual região. Mas não era, de novo, esse sorteio e também o Urim Betumim, eles falavam mais ou menos a região.
mas como eles sabiam qual é realmente as divisões, onde termina uma tribo, onde começa a outra, isso foi um trabalho que o próprio povo judeu teve que fazer. A gente vai ver lá para frente que, inclusive, o Yoshua vai chamar a atenção deles, porque eles começaram e pararam no meio, e eles vão ser chamados a atenção. Vamos entender por que eles pararam no meio do processo e depois acabaram retomando, mas era um trabalho extremamente difícil, porque eles tinham que procurar, talvez até algumas divisões naturais para definir, olha, vamos definir uma terra, vai até aqui. Então, eles pegavam, por exemplo, um rio que chegava até um certo lugar, ou uma montanha muito alta, e as próprias coisas geográficas foram sendo usadas para delimitar regiões. Eles não sabiam cada região a que tribo vai pertencer, mas eles que fizeram a divisão das regiões, muitas vezes usando os próprios marcadores da natureza para diferenciar entre uma região e outra. Então, depois disso, foi feito o sorteio só para definir cada tribo em qual região que ela vai ficar. Então, o capítulo 15 vai começar com o sorteio para definir qual é a terra da tribo de Yehudá. Então, a tribo de Yehudá são sempre os primeiros. A gente sabe que, na história do povo judeu, tribo de Yehudá é a tribo dos reis, é a tribo dos grandes líderes do povo judeu, a tribo de David Amelech, de Shlomo Amelech, Bezrat Hashem, a tribo do Mashiach, que também vai ser o nosso Melech Israel. Então, a grande tribo dos líderes, do Nachshon ben Aminadav, aquele que se jogou no mar, o primeiro que entrou no mar, na abertura do Yam Suf, se não fosse o Nachshon ben Aminadav, ele ter essa iniciativa, essa liderança, o povo ia ficar assistindo, ia ficar parado olhando. Então, eles têm essa característica da liderança, eles vão ser sempre os primeiros. Então, na divisão da terra, eles também vão ser os primeiros. Então, tanto no Urim Vetumim quanto no Calpi, no sorteio, o primeiro nome que apareceu foi o nome de Yehudá, e o sorteio que caiu para eles foi uma região no sul da terra de Israel. A gente, conforme for passando, a gente vai mostrar depois um mapa de como ficou essa divisão para todas as tribos. Então, a primeira Shevet, a primeira tribo, Shevet Yehudá, eles vão ficar no sul de Eretz Israel. Então, porque eles são sempre os primeiros. Inclusive, Minas Shamayim, óbvio que tudo isso já estava nos planos de Hashem. A gente falou na aula passada sobre o Kalev Ben Yefuneh. Ele foi um dos dois Meraglim, um dos dois espiões que falou bem da terra de Israel, o Yoshua e o Kalev. Eles foram os dois companheiros que conseguiram passar o grande teste, conseguiram suportar a pressão dos outros espiões que falaram mal da terra de Israel. E tanto Caleb quanto o Yoshua, eles receberam uma promessa de Deus, através de Moshe Rabbeinu, que eles vão ganhar uma recompensa, eles vão poder escolher para eles uma terra. O Caleb, antes da divisão, já veio cobrar a parte dele. O Yoshua vai esperar toda a divisão para, depois que tudo tiver dividido, tudo acertado, aí ele vai pedir a porção dele. Isso a gente vai ver lá para frente. Então, o Caleb ele já escolheu a região de Hebron. A gente explicou também que Hebron era uma cidade das Arei Miklat, as cidades de refúgio. Então, quando eu falo que o Caleb escolheu para morar em Hebron, ele ficou na região em volta de Hebron, já que no centro de Hebron era a cidade para aqueles assassinos não intencionais poderem se esconder lá dentro, se proteger de algum parente que quisesse matar o assassino não intencional. Então, o Caleb ele ficou nessa região de Hebron, e Minas Shamayim, Caleb é de Shevet Yehudá, e é justamente essa região também onde está Hebron. Isso foi recebido pela Shevet Yehudá. Então, o Caleb, ele era o Nassi, ele era o líder, ele era o presidente da tribo, ele ficou dentro da tribo dele, e tudo isso já estava nos cálculos de Hashem. A gente sabe que não existe absolutamente nenhuma coincidência. Então, Hashem fez coincidir que a terra do Caleb ficava na região também onde Eudá recebeu as suas terras. E um outro lugar extremamente importante, mas que por enquanto não vai aparecer na história do povo judeu, isso vai aparecer só na época de David Amelech, é uma famosa cidade chamada Yerushalayim, Yerushalayim Shel Zahav.
Jerusalém, ela estava também na tribo de Yehudá, na região de Yehudá. A verdade é que pegava um pouquinho também de Binyamin, ficava na divisa entre Yehudá e Binyamin, só que naquela época ela era habitada pela família de um homem chamado Yevus. Então, eles eram os netos do Avimelech. Então, isso a gente precisa voltar lá para o Rumash. Quem era o Avimelech? Avimelech, a gente vai ter que voltar lá para Avraham Avinu. O que, que aconteceu? Na época de Avraham Avinu, estava tendo uma seca na terra de Israel. Avraham Avinu, ele acabou indo morar lá naquela terra dos Plishtim, na região de Gerar, onde morava o Avimelech. E teve toda aquela história da Sará ela ter sido sequestrada, e Deus apareceu para o Avimelech e falou: olha, liberta essa mulher agora. Ele e toda a família foram acometidos de uma praga, de uma epidemia lá que pegou em toda a família, que todos os orifícios do corpo dele se fechou, e eles não podiam mais ter filhos, quer dizer, eles não iam conseguir mais sobreviver. E Hashem falou para ele: olha, essa mulher que você pegou, uma mulher casada, vai lá e devolve para o marido dela. E o marido dela, inclusive, é um profeta. Você vai pedir para ele rezar pela tua cura, porque senão você vai morrer. Você e tua família, vocês vão morrer. Ele deu realmente a Sará de volta. E também, olha só, isso é uma novidade que isso não aparece no Rumash, isso são Midrashim. Da mesma forma que o faraó, ele deu a filha para Abraão Avinu. Quando Abraão ele teve que ir para o Egito também para fugir da fome, e ele acabou casando com Agar. Agar não era uma mulher qualquer, Agar era filha do faraó, era princesa do Egito. O faraó pensou: melhor ser uma escrava na casa de Abraão Avinu do que uma princesa aqui nesse lixo espiritual que é o Egito. Então deu Agar para ser escrava de Sará. E aqui aconteceu a mesma coisa. O Avimelech deu a filha dele para Sará, para ser a serva, e falou a mesma ideia: melhor que seja uma escrava na casa de Abraão Avinu do que princesa aqui no meu palácio com esse meu povo aqui todo torto. Então, o rei Avimelech, ele quer dizer, ele ficou bravo com Abraão Avinu: por que você não me falou? Por que você me causou esse tropeço? Mas ele entendeu o lado do Abraão Avinu falou: olha, eu percebi que não tem temor a Deus nesse lugar, iam me matar para casar com a minha esposa. Ele faz um decreto que quem encostasse em Abraham ou em Sarai ia ter pena de morte, e convidou eles: olha, vocês são bem-vindos aqui, fica onde vocês quiserem, a terra é de vocês, diferente do faraó. O faraó, ele devolveu a Sará, mas mandou eles embora, expulsou eles da terra do Egito. O Avimelech, ao contrário, recebeu eles de braços abertos, falou: vocês podem ficar quanto vocês quiserem aqui. Só que o que aconteceu? Eles preferiram se afastar. Abraham e Sará não quiseram ficar em Gerar, eles foram lá ficar no cantinho deles, eles não queriam estar misturados com as pessoas lá dos Plishtim. Quando o Yitzhak Avinu nasceu, o Avimelech ele ficou muito surpreso. Ele falou: uau, como pode ser? Ele está com 100 anos, ela está com 90 anos, está acontecendo aqui um milagre muito grande. De repente, também, ele percebeu que teve a guerra dos 4 reis contra os 5 reis, e vem Avraham Avinu e ele luta sozinho, com pouquíssimos soldados, contra os 4 reis, que eram os maiores reinos que tinham naquela época, os mais fortes, e ele vence a guerra. Ele percebeu que aqui tem milagres. Ele viu o que aconteceu na pele dele quando ele sequestrou Sará. O que aconteceu? Ele entendeu que a força de Abraão Avinu era tão grande que certamente aquela profecia, e ele sabia dessa profecia, que um dia os filhos de Abraão Avinu iam conquistar aquela terra toda, isso ia acontecer. Então, ele entendeu que Deus realmente vai fazer isso acontecer, mas ele queria pelo menos proteger por algumas gerações. Então, o que ele fez? Quer dizer, infelizmente, a gente vê até a limitação. Em vez de ele querer fazer um pacto eterno com Abraão Avinu, ele tentou pelo menos segurar por algum tempo. Ele falou: olha, ele foi até Abraão Avinu com o general dele, chamado Fihol. Tudo isso que eu estou falando é Humash. Tudo isso está lá nas primeiras parashot da Torá, que está falando da vida de Abraão Avinu. Todos esses acontecimentos estão explícitos lá na Torá. Então, ele vai com o Fihol até Abraão Avinu e faz um tratado de paz. Eles prometem um tratado de não agressão,
entre o Avimelech e a família dele e Avraham Avinu e os descendentes dele. Então ele fala, olha, para mim, para os meus filhos e para os meus netos, esse pacto de paz, ele vai ser também para algumas gerações. Depois, entre aspas, ele não se importava o que ia acontecer com as gerações futuras. O Abraham, ele foi sempre muito gentil com todo mundo, ele queria viver Bechalom, ele queria estar em paz com todo mundo, e ele concordou em fazer esse tratado, esse pacto aqui de paz, só que ele não perguntou para Hashem se ele deveria ter feito ou não. Isso foi considerado um erro que Avraham Avinu faz. De novo, quando a gente fala de erros de Avraham Avinu, quando a gente fala de erros de Yitzhak, de David Amelech, de Moshe Rabbeinu, estamos falando aqui de uma poeira que eles erraram, mas o Abraham deveria ter se aconselhado com Hashem. Se ele deveria ter feito aqui o pacto com o Avimelech ou não, ele errou, ele não perguntou e Deus não gostou. Deus ele ficou bravo com Avraham Avinu e falou, olha, você não tinha que ter feito pacto nenhum, é um bando de idólatras, um dia essa terra vai ter que ser do povo judeu e vai ter consequências ruins agora esse pacto que você fez. O que aconteceu? Os netos de Avimelech tiveram Arihut Yamim, eles tiveram vidas muito longas, viveram até uma idade muito avançada. Então, quando os Bnei Israel estão conquistando Eretz Canaan, os descendentes de Yevus, esses netos aqui do Avimelech, eles estavam vivendo em Jerusalém. Então, agora temos um problema técnico. A tribo de Yehudá, eles têm direito à cidade de Jerusalém, mas, ao mesmo tempo, existe um pacto de paz que impede eles de atacarem e de exterminarem os habitantes lá de Jerusalém. Então, Jerusalém, essa cidade tão sagrada que a gente, hoje em dia, é toda a referência do povo judeu, da nossa conexão com Hashem, Jerusalém acabou ficando nas mãos dos Plishtim até a época de David Amelech. Quem vai conquistar? Isso lá no Sefer Shmuel Beit. Então, quer dizer, vamos passar ainda muito da história do povo judeu, vamos passar todo o Sefer Shmuel, aqui o nosso Sefer Yoshua, vamos passar todo o Sefer Shoftim, vamos passar todo o Sefer Shmuel Aleph, e enquanto isso, Jerusalém vai estar nas mãos dos descendentes de Abimelech, e só no Shmuel Beit, quando David Amelech vai virar o Melech Israel e o rei de todas as tribos. No começo a gente vai ver que ele foi rei só da tribo de Eudá, e depois que ele unificou o reinado com todas as outras tribos, e é só depois disso que David Amelech vai conquistar, porque aí os descendentes de Abimelech, até aquela terceira geração, já tinham falecido, então o pacto já tinha terminado, e aí ele foi lá e conquistou Jerusalém. Então a gente vê que até às vezes um ato de bondade, é isso que o Orhot Sadikim ele ensina para a gente, que todas as midot, todos os traços de caráter, mesmo os melhores traços de caráter, tem que tomar cuidado como a gente usa. Nos melhores traços tem lados negativos e nos piores traços de caráter tem às vezes alguns lados positivos. Então, aqui Avraham Avinu, com toda a gentileza, com toda a bondade, com toda a paz que ele queria, não era para ter feito esse pacto. Então, essa cidade de Jerusalém, dentro de Shevet e Eudá, vai ficar ainda algumas gerações na mão dos habitantes de Canaã, até que David Amelech vai conquistar isso e trazer isso para os donos verdadeiros, para Israel. Isso é o capítulo 15. Vamos para o capítulo 16. Também o capítulo 16, da mesma forma que o capítulo 15, vai ser um capítulo muito técnico, mostrando todas as cidades agora da tribo de Efraim. Então, quer dizer, o próximo Goral, o próximo sorteio foi feito e saiu a tribo de Efraim. Então, o pergaminho que foi retirado, quer dizer, que falava, primeiro pergaminho foi retirado, saiu a tribo de Efraim, e o segundo pergaminho falavam que ficava mais ou menos no centro de Eretz Israel. Então, Shevet Efraim fica mais ou menos no meio da terra de Israel, e ele vai incluir uma porção onde tem uma cidade chamada Shiló. Essa vai ser uma cidade muito central na história do povo judeu, porque
porque nessa cidade vai ser construído o Mishkan, a gente já vai explicar, né? O Mishkan de Shiló, ele vai ter algumas diferenças do Mishkan, da forma como ele era até agora, quer dizer, desde que a gente construiu lá no deserto. Então, estamos falando lá da Parashat Trumá, Tetzaveh, estamos chegando agora aqui no Sefer Shemot, que foi a construção do Mishkan, que isso foi quando eles estavam ainda no primeiro ano no deserto, a inauguração foi no Rosh Chodesh Nissan, ainda dentro do primeiro ano que eles estavam no deserto, durante toda essa existência, quer dizer, durante os 40 anos no deserto e esses 14 anos que ele estava em Gilgal, ele estava exatamente daquela maneira que era um Mishkan completamente desmontável. O Mishkan de Shiloh vai ter algumas características um pouco diferentes e ele vai ficar em Shiloh por 369 anos, quase 400 anos. Esse Mishkan vai ficar na cidade de Shiloh e depois ele vai ser destruído pelos Plishtim. A gente vai ver isso no Sefer Shmuel Aleph, a destruição do Mishkan de Shiloh. Ele ainda vai passar pela cidade de Nov e vai ter mais uma parada, e depois disso vai vir David HaMelech e vai construir o nosso Beit HaMikdash, que também vai durar 410 anos o primeiro, vai ser destruído, mais 420 anos o segundo Beit HaMikdash, e Bezrat Hashem Bimherá Beyameino, que a gente vai ter o mérito de ver a reconstrução do nosso Beit HaMikdash, o terceiro Beit HaMikdash, que esse vai ser eterno, esse nunca mais vai ser destruído. Então, por que Efraim, ele foi o segundo? Quer dizer, talvez a gente esperaria, tudo bem, Eudá, eles são os líderes, e Eudá vai na frente, mas agora talvez a gente esperaria que vai ser Reuven. Reuven era o primogênito de Yaakov Avinu, mas o segundo a ser escolhido foi Efraim. Por quê? Porque o Yaakov Avinu, ele deu a brachá para Yosef, para que ele tivesse os direitos de primogenitura em vez do Reuven. Como o Reuven, ele acabou transgredindo, ele mexeu na cama do pai, e Hashem falou para ele, o Yaakov falou para ele, Pachas Kamaim, você é uma pessoa impetuosa como a água, você não serve para ser líder, você não serve para ser o Cohen do povo judeu, eu vou passar isso para um dos seus irmãos. Então, isso foi passado para o Yosef Atzadik, ele vai ter 2 porções de terra, e isso vai se concretizar através dos 2 filhos dele. Então, o Yosef tem o Efraim e o Menashe. Então, isso já se configura que o Yosef está ganhando uma porção dupla. A gente sabe que o primogênito, ele ganha, ele tem direito de uma porção dupla em relação aos seus irmãos, e dessa maneira o Yosef vai receber uma porção dupla quando seus 2 filhos são elevados a Shvatim, a tribos. Vamos lembrar que Efraim e Menashe não eram filhos de Jacob, eram netos de Jacob Avinu, mas quando o Jacob ele foi para o Egito e ele vai dar brahá para os filhos dele, ele vai chamar também os filhos do Yosef e vai falar para o Yosef, os seus filhos vão ser para mim como Reuven e Shimon, como os meus próprios filhos, eles vão ter status de tribos. Então, o Efraim, ele é aqui, entre aspas, né? Como ele foi maior ainda do que Menashe, tanto aquela famosa história da Parashá Vayehi, que o Yaakov Avinu, ele cruzou as mãos para dar brachá primeiro para o Efraim, apesar do Menashe, ele ser o filho mais velho, o Efraim, ele recebe a maior brachá. Então, aqui, como ele, entre aspas, o Yosef, ele ganhou status de primogênito através do seu filho Efraim, então essa primogenitura, ela vai estar aparecendo aqui. Então, eles são os segundos a receber a terra. Então, o Goral escolheu primeiro Efraim, que era o filho mais importante, foi considerado o maior entre Efraim e Menashe. O Efraim era maior, então ele é o segundo aqui no Goral. O Efraim, aqui o capítulo 16, fala para a gente um erro que eles cometeram, que na verdade praticamente todas as tribos acabaram cometendo o mesmo erro. Moshe Rabbeinu já tinha avisado, Moshe Rabbeinu nem entrou na terra de Israel, mas ele já tinha avisado, tomem cuidado para não ter contato com os habitantes da terra, são pessoas que vão levar vocês para a idolatria, são pessoas que vão levar vocês para as imoralidades. A gente viu no deserto o que acontece, um contato com Midian, um contato que terminou de uma forma trágica, com 24 mil mortos, com imoralidade, com idolatria.
não vai dar certo. Moshe Rabbeinu está chamando a atenção do povo, tomem cuidado, vocês vão entrar na terra de Israel, vocês têm a mitzvah de exterminar os povos da terra e acabar com qualquer tipo de má influência. Mas a tribo de Efraim, aqui fala para a gente o Sefer Yoshua, eles não exterminaram os Cananim que viviam na região deles, talvez ou eles sentiam que eles não eram fortes o suficiente para vencer ainda todas as guerras, lembrando que os habitantes da terra de Israel eram habitantes muito fortes, então pode ser que eles não expulsaram, quando a gente fala que eles terminaram as batalhas naqueles 7 anos, eles dominaram todas as regiões de Israel, mas sobraram pontualmente algumas cidades que não tinham sido conquistadas, isso ficou a cargo de cada uma das tribos que fosse receber aquela região, entrar e terminar com todos os inimigos, com todos os habitantes, mas o Efraim já não cumpriu, ele vai deixar com que alguns habitantes fiquem, e alguns também, eles pensaram o contrário, falou, olha, eles estão completamente dominados, eles vão ser submissos a gente, eles vão pagar impostos, eles vão ficar no cantinho deles. Por exemplo, na cidade de Gezer, sobraram aqui alguns Cananim, e eles se tornaram avadim, servos do Shevet Efraim, e pagavam impostos para eles. Então, os habitantes não escutaram o que Moshe Rabbeinu chamou muito a atenção, acabaram deixando esses habitantes morarem lá, eles deveriam ter se esforçado mais para cumprir a vontade de Hashem, e mais tarde eles vão acabar sofrendo más influências e, infelizmente, vão ter tragédias aqui na história do povo judeu. A gente vai ver, principalmente na época do Shoftim, que o povo acabou caindo em idolatria, acabava caindo em gerações muito baixas, e um dos motivos era as más influências dos Cananim que viviam ainda na terra de Israel. Vamos lá para o capítulo 17. Capítulo 17, de novo, continua aqui na divisão técnica, são apontadas todas as cidades que marcavam as fronteiras, e, de novo, são importantíssimos, porque todos os mapas que a gente pode ter hoje em dia à disposição são baseados nesses capítulos. A gente está passando de uma maneira um pouco mais rápida, já que a gente já tem esses mapas prontos, então não tem muito sentido a gente ficar identificando no mapa cada uma das cidades, mas tecnicamente são capítulos só da delimitação de cada uma das tribos. Então, a próxima que vai sair no Goral é, obviamente, Shevet Menashe. Então, se já saiu o primeiro Efraim, o segundo tem que ser Menashe para cumprir aqui a Bechorá, como se fosse a primogenitura do Yosef Atzadik. Então, seus 2 filhos vão ser, depois de Eudá, que são os reis, que são os líderes, vai vir o Yosef. E olha que interessante, isso também aconteceu durante a vida do Yosef. O Yosef sempre era o segundo, o Yosef nunca foi o primeiro em nada. Então, quando ele está na casa do Potifar, ele é o segundo, tem o Potifar que está acima dele. Depois ele vai para a cadeia. Na cadeia, ele é o segundo maior na cadeia, o chefe da cadeia está acima dele. Aí ele é libertado, ele vira o Mishneh Lemelech, ele vira o primeiro-ministro, ele é o segundo em comando, mas tem o faraó acima dele. E também quando o Jacó vai mandar um dos filhos para começar a preparar a ida do povo judeu para o Egito, Yehudá é mandado. Então, Yehudá é o líder, o Yehudá está na frente e o Yosef, ele é o segundo. Então, aqui também na divisão, a gente percebe que isso continua, esse dado aqui espiritual, o Yosef ele vai ser o segundo. Isso ensina algo importantíssimo para a gente fala isso lá no Rumash, que às vezes ser o segundo lugar é o primeiro. Para a tua missão no mundo, a gente às vezes tem aquela ideia, eu quero ser o melhor, eu quero ser o primeiro, eu quero ser o que mais aparece, e talvez isso não é a tua missão no mundo, você tem que fazer a tua missão. O Yosef, ele cumpriu a missão no mundo dele, sendo o segundo, isso era o primeiro para ele, isso era o que Hashem esperava do Yosef. Então, agora vai vir a segunda parte aqui do Yosef, que é a tribo de Menashe, e isso vai ficar ao norte de Efraim. De novo, depois a gente vai ver um mapa, como que é essa divisão, vai ficar um pouco mais claro. Então, vamos só lembrar que Menashe ele foi dividido em 2 partes. Por quê?
porque duas tribos quiseram ficar do lado de fora. Reuven e Gad não quiseram entrar, e mais para frente também aparece que metade da tribo de Menaché também ficou do lado de fora. Essas terras já foram atribuídas por Moshe Rabbeinu, quer dizer, as terras que estão lá fora não entraram aqui no Goral, nesse sorteio e nessa divisão, porque isso já tinha sido dividido e atribuído por Moshe Rabbeinu. Ele só falou o seguinte: olha, eu já vou dividir as terras, mas eu vou dar um aviso: vocês vão entrar junto com o povo para ajudar em todas as conquistas, e só depois que tiver conquistado a terra de Israel, vocês podem voltar, e aí essa terra é de vocês, essa terra é de vocês condicional. Então, vão lutar, e aí depois vocês podem voltar e adquirir a terra de vocês. Então, metade da tribo de Menaché já estava do lado de fora, então agora esse Goral, esse sorteio, vai ser para a segunda parte da tribo de Menaché, a parte que vai ficar dentro de Eretz Israel. Então, olha só, quando o Yoshua ele está fazendo a divisão da terra, aparecem 5 mulheres muito famosas na Torá. Essas 5 mulheres eram Mahla, Noá, Hoglá, Milcá e Tirza. Essas 5 mulheres são as 5 filhas de Tzlofhad. A gente fala bastante sobre essas 5 tzadikot, essas 5 mulheres que, enquanto todo o povo estava querendo voltar para o Egito, eles cansaram, olha, a gente está cansado, está muito difícil, os castigos, e Deus é muito rigoroso, a gente quer voltar lá para o Egito, quiseram abandonar Moshe Rabbeinu, escolher um outro líder para levar eles de volta na direção do Egito, levantam essas 5 mulheres e vão reclamar com Moshe Rabbeinu: Moshe, o nosso pai morreu, ele só tinha mulheres, até agora, do que você ensinou para a gente da herança, só os homens vão herdar, as mulheres não vão herdar, porque as mulheres vão casar e vão receber a porção do marido, então elas não receberiam a porção do pai, mas elas falaram: nosso pai morreu sem nenhum homem, e agora a gente vai perder a nossa porção, a gente não vai ter direito na terra de Israel. Então, Moshe Rabbeinu se aconselhou com Deus, e Deus falou: elas estão falando muito bem, esse amor que elas têm pela terra de Israel, isso vai contagiar o resto do povo inteiro. Enquanto o povo está querendo voltar para o Egito, vem 5 mulheres que não têm direito à terra de Israel, e elas vêm brigar, que elas também querem ter um pouco de terras lá em Eretz Israel. Então, agora, nesse momento, elas aparecem aqui na história de novo, e elas vêm falar com Yoshua. Então, falou: olha, a gente já conversou com Moshe Rabbeinu, e ele já se aconselhou com Deus, e realmente a gente tem direito aqui na terra de Israel, então a gente quer que seja cumprido o que foi combinado lá, ainda quando a gente estava no deserto. Então, elas vieram nesse momento aqui para cobrar. E lembrando que elas já estavam casadas nesse momento. Moshe tinha feito, a tribo veio fazer um pedido especial para Moshe. Falou: Moshe, se você der terras de Menaché para 5 filhas de Tzlofhad e elas se casarem com homens de outras tribos, a gente já vai começar perdendo, porque a tribo vai de acordo com o pai e não de acordo com a mãe. Então, essas 5 mulheres vão casar com 5 homens, vão ter filhos, e os homens da outra tribo, quer dizer, os filhos vão ser de outra tribo e vão receber uma parte da nossa terra, a gente já vai começar perdendo. Então, isso é muito ruim para a gente. Então, Moshe Rabbeinu falou: olha, então elas podem casar com quem elas quiserem, contanto que seja da tribo de Menaché. Pode casar com quem vocês quiserem da tribo de Menaché, para que não comece realmente a divisão, já a tribo de Menaché perdendo terras para as outras tribos. Então, elas chegaram em Eretz Israel, elas estavam ainda vivas quando teve a entrada em Eretz Israel, com as mulheres da geração de Moshe, porque as mulheres não morreram, elas não entraram nos decretos de morte no deserto, já que elas não participaram dos erros, do erro dos espiões, do choro, tudo isso os homens que fizeram e não as mulheres. Então, lembrando que, para quem fala que o judaísmo é machista, a gente vê que é o contrário. As mulheres, elas estão sempre sendo louvadas de não terem participado dos erros, das grandes transgressões que o povo judeu fez no deserto. Então, elas entraram, e enquanto os homens morreram no deserto, elas tiveram o mérito de entrar na terra de Israel, e elas vieram relembrar, então, essas 5 tzadikot, vieram relembrar para Yoshua a promessa que foi feita diante de Moshe,
Quer dizer, então agora elas querem o cumprimento dessa promessa, elas querem ganhar uma terra em Eretz Israel, já que elas têm um amor muito grande por Eretz Israel. E Hashem ele fala para Yoshua, elas têm razão e elas vão receber, para cada uma delas vai receber o seu lote de terra como herança do pai que tinha morrido no deserto. Tem algumas opiniões. Uma das opiniões do Talmud, ele era o homem que morreu por ter feito Hilul Shabbat. Foi o primeiro Yehudi que desrespeitou publicamente o Shabbat e ele acabou recebendo pena de morte lá no deserto. E tem opiniões que falam que ele fez isso Leshem Shamaim. Ele queria mostrar para as pessoas que aquele que desrespeita o Shabbat, ele vai receber pena de morte. Isso ia gravar no coração das pessoas e elas iam ter medo de desrespeitar o Shabbat. Então, logo depois, olha o que esse capítulo fala, já vai começar a ter a primeira reclamação. Estava demorando, a gente sabe que o povo judeu é um povo de cabeça dura, né? de Kshei Oref. Kshei Oref é pescoço duro, de nuca dura. Já vai começar a ter a primeira reclamação. Os homens de Shevet Menashe, eles aqui vão se aproximar agora para reclamar com Yoshua, que eles não gostaram da divisão da terra. E o Midrash fala para a gente que eles vieram acompanhados de alguns dos seus irmãos de Shevet Efraim. Então, Shevet Efraim e Shevet Menashe, eles se unem e vêm fazer uma reclamação com com Yoshua. Qual é a reclamação? O que eles estão reclamando? Eles falam, olha, desculpa, o que o Goral atribuiu para a gente, esse sorteio atribuiu, não é suficiente. A nossa tribo é muito grande e a gente não vai caber nessa terra pequena que acabou saindo. A verdade é que, olha que interessante, como a brachá de um tzadik, ela não vai embora do mundo enquanto ela não cumpriu o que ela tem que fazer. O Yaakov, ele deu uma brachá para o Yosef, que ele ia ser frutífero como a videira. Então, ele vai, os descendentes deles, do Yosef, eles vão crescer e multiplicar de uma maneira sobrenatural. Isso aconteceu na prática através da tribo de Menashe. Olha que incrível. Tem uma contagem da Torá que aconteceu no segundo ano depois da saída do Egito, quer dizer, uma das primeiras contagens que vão acontecer no comecinho do Sefer Bamidbar. O Sefer Bamidbar, ele começa no início do segundo ano no deserto e ele começa com uma contagem do povo. Então, até o Rashi pergunta por que tantas contagens para mostrar o amor que Deus ele sente aqui pelo povo judeu. Ele fica contando o povo judeu várias vezes. Então, a contagem de Menashe deu 32.200 homens. Isso está contando só os homens e os homens de 20 a 60 anos. Quer dizer, não está contando as crianças e não está contando as mulheres. Mas a população de Menashe eram 32.200 homens. No ano 40 é feita uma nova contagem. Um pouquinho antes de Moshe falecer, ele faz uma nova contagem. Tem aqui alguns motivos para essa contagem. Primeiro, uma contagem militar, para saber quantos homens vão para o exército. Então, de novo, vai ser contado os homens de 20 a 60 anos, que são os que vão para a guerra. Também para fazer a divisão da terra. É importante saber quantos homens eles têm dentro do povo judeu. E também Moshe Rabbeinu, quando ele recebeu o povo, ele fez a contagem. Agora que ele está devolvendo para Deus o povo, terminando a missão dele, ele faz questão também de fazer uma nova contagem do povo para mostrar: eu cumpri a minha obrigação, eu cuidei do meu povo e eu estou devolvendo. Você me deu o povo contado, eu estou devolvendo, Deus, o teu povo contado também. Olha só, a gente falou que no começo do deserto eles tinham 32.200 homens. No ano 40 no deserto, eles tinham 52.700. Teve um aumento de 20.500 pessoas, quer dizer, um aumento completamente sobrenatural, completamente acima das outras tribos. Uma taxa de crescimento em 40 anos, eles aumentaram em 20.500 homens. Então, o Yoshua fala o seguinte: olha, eu entendo o argumento de vocês, mas o Goral é de Hashem. Não tem como mudar o Goral. Então, tem alguma coisa errada. Vocês acham o quê? Que Deus não percebeu o tamanho que vocês têm? Olha, cola cavod,
vocês estão preocupados, eu entendo, mas não pode ser que Deus errou aqui no sorteio. Então, vamos prestar atenção. Então, ele foi olhar a terra lá de Menaché e ele falou o seguinte: olha, primeira coisa, vocês não estão entendendo que a terra de vocês é muito maior do que a terra que hoje em dia é habitada. Por quê? Porque dentro da tribo de Menaché, da região de Menaché, existia um lugar que era habitado, mas tinham muitas montanhas com florestas que eram completamente inabitadas. Então, o Yoshua, ele está falando para a tribo de Menaché, olha, vocês são homens fortes, vocês são uma tribo grande hoje em dia, coloca os homens para trabalhar, derruba essas árvores todas que tem na montanha e vocês vão ocupar também as montanhas. Quer dizer, não só a região, realmente, a região que vocês estão hoje em dia, que era habitada pelos Cananim, é uma região pequena para vocês, mas a região de vocês continua montanha acima. Então, derruba essas árvores todas e vocês têm mais uma região. Fora isso, também, naquela região, tinha uma região de um vale, dentro também da região da tribo de Menaché, onde viviam Perizim e os Refaim, que eram homens gigantes. Então, além disso, eles eram parte das 7 nações dos Cananim, eles tinham que ser exterminados, estava dentro das ordens de Hashem exterminar eles, e eles vão ganhar mais espaço ainda. Quer dizer, o que vocês estão reclamando? Tem a terra das montanhas e tem a terra dos Perizim e dos Refaim. Então é só vocês lutarem com eles e vencerem eles, vocês vão ter terra sobrando. Olha o que vocês estão reclamando de boca cheia, vocês têm um monte de terra e estão reclamando que vocês não têm terra, que vocês querem só vida fácil, as planícies, tudo prontinho. Vão lá conquistar a terra de vocês. Essa é uma das ideias da divisão para que cada tribo termine as conquistas de Eretz Israel. Então, ele dá uma dura aqui na tribo, no Shevet Menashe, na tribo de Menashe, só que Menashe fala, Yoshua, não tem como a gente vencer os Perizim e os Refaim. Primeiro que eles são gigantes, segundo eles têm bigas de ferro. Quer dizer, a gente hoje em dia não tem muita noção, mas biga de ferro seria hoje o equivalente a um tanque de guerra. Então, é como uma nação sem nenhum tanque lutar contra uma outra nação com tanques de guerra. É uma guerra completamente desigual. Então, quer dizer, mesmo quando os Mitzrim eles vieram perseguir o povo judeu, eles também vieram com carruagens de guerra. A proporção de soldados, homens judeus, e os soldados egípcios tinham muito mais soldados, mas primeiro eles tinham cabeça de escravos, eles não sabiam se levantar contra os opressores, e segundo, que eles estão vindo com uma força militar, com carroças de guerra, carruagens de guerra. É muito difícil, se você não está no mesmo nível de batalha, você conseguir vencer. Mas mesmo assim o Yoshua fala, olha, eu entendo vocês, mas de novo vocês estão errados e eu vou explicar por quê. A hora que vocês conquistarem a montanha, quer dizer, vocês vão estar com essa região a mais, e além disso, militarmente, quando um povo ataca o outro de cima para baixo, ele já ataca com vantagem. Então, quando vocês conseguirem conquistar também a área das montanhas, tirar as árvores e começar a ocupar essa área, vocês vão estar em vantagem sobre os Perizim e os Refaim, vocês vão atacar eles de cima para baixo. Quando um povo ataca o outro de cima para baixo, as bigas de guerra não adianta nada, essas bigas de ferro, elas não têm não ajudam nada quando está lutando contra pessoas que estão para cima de você. Então, ele falou, vocês podem ficar tranquilos, Deus não errou no julgamento dele, não errou na divisão, podem ficar tranquilos, Deus não foi injusto com vocês, essa terra é suficiente para vocês construírem aqui o espaço de vocês, então conquistem as montanhas, derrubem as árvores, conquistem a terra dos inimigos de vocês e vai estar mais que suficiente para a tribo de vocês. Então, obviamente que, quer dizer, o argumento deles era um argumento válido, porque foi uma tribo que ela quase dobrou de tamanho nesses 40 anos, mas, ao mesmo tempo, Yoshua mostrou para eles que estão reclamando de barriga cheia. Está aqui a terra de vocês, vai lá e conquista. Vai lá e faz a parte de vocês e vocês vão conseguir conquistar tudo o que precisa. E o Yoshua, ele dá só um toque aqui, ele dá uma dica para o Shevet Menashe, falou, olha,
eu vou dar só uma dica de vida para vocês. Vocês conhecem o conceito de Ainará? Ainará significa, se vocês começarem a falar para todo mundo, olha a brahá que a gente teve, dobramos nosso número, a nossa tribo dobrou de tamanho, olha quantos filhos a gente tem, temos muito mais filhos que vocês, vai começar a recair Ainará das outras tribos sobre vocês. Brahot, a gente guarda betzniut, a gente guarda com recato. A gente não começa a mostrar para os outros as brahot que a gente tem na vida. Então, Yoshua fala, não precisa despertar os ciúmes, a inveja dos outros. Isso que vocês me falaram, o tamanho da tribo que ficou, quanto vocês cresceram de uma maneira sobrenatural, olha, cola cavalo, isso é uma brahá gigantesca de Hashem. Mas não expõe isso, não começa a mostrar isso para os outros, não começa a despertar ciúmes e vai causar ódio, vai causar ainará das outras tribos, guarda isso para vocês. Os Bnei Yosef, eles concordaram. Falaram, olha, na verdade, a tribo de Menaché são descendentes do Yosef Atzadik. Eles falaram, olha, a gente entende, a gente concorda que o Ainará, ele é muito ruim e ele realmente causa danos na Halakha se fala muito os cuidados que a gente tem que ter para não causar o Ainará no outro, que isso pode realmente se voltar numa força espiritual negativa. Tem, por exemplo, a proibição, o Talmud fala que você não pode ficar olhando o campo do teu vizinho. Por quê? Porque você pode causar Ezekeinai. Você pode causar um dano com os seus olhos. Você fica olhando, uau, olha o campo do outro, como está crescendo, tudo bom. Você pode causar um dano no campo do seu companheiro e você vai ser cobrado no Shammai por esse dano. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O Ainará funciona. A gente não deve viver em função do Ainará. Ai, eu não vou mais sair de casa, então eu não vou mostrar, eu só vou andar a pé para ninguém olhar o meu carro e não botar Ainará. Não precisa. Isso é o contrário. Isso mostra que você não confia em Hashem. Mas as brachot, a gente não precisa revelar para os outros, não precisa ficar postando nas redes sociais a viagem luxuosa que você fez, não precisa postar nas redes sociais quantos filhos você tem e as brachot todas que Hashem ele deu para você. Guarda as brachot para a tua vida, não precisa jogar isso na cara dos outros para causar inveja, para causar ciúmes. Por quê? Porque vai despertar essa força do Ainará e vai recair sobre você. Então, a tribo de Menaché, eles concordaram, mas falaram, Moshe, ou Yoshua, perdão, você tem razão, mas a gente sabe que a gente não vai ser prejudicado com Ainará. Por quê? Porque o Yosef ele recebeu uma brachá especial do Yaakov Avino, que eles são alei Ain, eles estão acima do Ainará. Então, Ben Porat Yosef, eles estão acima do Ainará. O Ainará não vai atingir os descendentes do Yosef Atzadik. Então, eles falam, olha, verdade, a gente concorda, mas pode ficar tranquilo, nós somos descendentes do Yosef e teve essa brachá especial, mas a gente tem que, na nossa vida, é mais um ensinamento. A gente já falou que aqui, os livros aqui do Tanakh, é impressionante quanto mussar a gente pode pegar daqui. O Yoshua, ele aproveita um grande líder, ele faz isso, toda a oportunidade que ele tem de chamar atenção, de ensinar alguma coisa, de elevar o povo, era isso que os nossos grandes líderes eles faziam. Então, o Yoshua ele não perde aqui a oportunidade que ele tem de chamar a atenção dos Bnei Menashe, mas, nesse caso, os Bnei Menashe falou, olha, não precisa se preocupar, a gente está acima disso pela brachá especial que o Yosef recebeu do Yaakov, mas para a nossa vida, a gente sim pode pegar o Mussar e tomar cuidado, não virar um louco, não virar, viver em função, ai, vamos botar em Nará e eu não vou mais sair de casa, eu não vou mais fazer nada. Não precisa ser também ir para o lado da loucura, isso é uma demonstração de falta de emuná, mas seja recatado. As brachotas, alegrias, guarda para você, para tua família, para as pessoas queridas, não precisa ficar expondo tua vida para todo mundo ver. Infelizmente, muitas vezes a gente faz isso pelo nosso kavod, que todo mundo veja o que eu tenho, para onde eu fui, o que eu construí. A gente faz isso pelo nosso kavod, que a gente saiba que isso acaba voltando contra a gente mesmo com a força do Ainará. Na aula que vem, a gente vai continuar aqui na divisão, a gente vai falar sobre o Mishkan de Shiló,
que agora que já foi atribuído para Efraim, aonde vai ser a região que Efraim vai estar, e dentro de Efraim estava a cidade de Shiló. Então, o Mishkan, a gente vai explicar na aula que vem, algumas diferenças do Mishkan de Gilgal, quer dizer, o mesmo Mishkan que ficou os 40 anos no deserto e mais uns 14 anos em Gilgal, agora ele vai ter um outro formato, até uma outra proposta, entre aspas, do Mishkan de Shiló, e vamos falar das últimas 7 tribos que faltam. Vamos lembrar, já falamos de 2 tribos e meia do lado de fora e 2 tribos e meia do lado de dentro. Total de 5 tribos para 12 tribos, faltam ainda 7 divisões. Aqui a gente vai ver na aula que vem, Bezerra Hashem, uma bronca que o Yoshua vai dar nas outras tribos, e depois disso os outros capítulos vai começar a falar do final da divisão da terra de Israel, e a gente já está sentindo que o Sefer Yoshua está terminando. Por quê? Porque a partir do momento que o Yoshua venceu as guerras e ele vai fazer a divisão das tribos, então ele está terminando a missão dele e está terminando também aqui o Sefer Yoshua. Então tem mais alguns poucos capítulos que vão falar dos detalhes finais aqui da divisão da terra, alguns incidentes aqui que ainda vão acontecer, mas tecnicamente a gente está se dirigindo já para o final aqui do nosso primeiro livro do Nar, dos Neviim, que é o Sefer Yoshua. Shavua Tov!